Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra junto contigo e hoje nós estamos em Salmo de número 77. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Amém? Esse salmo é muito interessante. Eu fiquei horas meditando nessa palavra e quero compartilhar no pouco tempo que nós temos aqui junto. Então, preciso de graça do Senhor para poder trazer uma mensagem para o teu coração. Amados, eu vou lendo e vou comentando junto contigo. É importante nós sabermos, antes de lermos esse salmo, que provavelmente o pano de fundo, o que estava acontecendo, era o período de exílio. Da forma que o salmista está descrevendo e narrando, provavelmente era tempo de exílio, eles já estavam exilados na Babilônia. Mas vamos à leitura, olha só, do versículo de número 1 ao 4. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Nesse trecho que eu acabei de ler agora, algo importante, eu quero te fazer uma pergunta. No dia da angústia, quem é que você procura? No dia da angústia, quem é que você procura? Preste atenção, porque talvez você fale assim, não, eu procuro Deus. Talvez não. Talvez no dia da angústia você procura os vizinhos, procura os amigos, procura as redes sociais, se alimenta delas, mas menos a presença do Senhor. Porque buscar a presença do Senhor tem que ser algo intenso, algo que você entra para dentro do teu quarto e fecha a porta e busca Ele intensamente. Então, no dia da angústia, quem é que você procura? Aqui nós estamos vendo que no dia da angústia, esse salmista procurou o Senhor. E pelo relato e comentário, você percebe que ele está enfrentando uma forte depressão, um quadro de uma dor emocional muito grande. E nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas estão sendo atacadas emocionalmente, nas suas emoções. O diabo está atacando. E isso está fazendo a pessoa adoecer, está fazendo a pessoa se esconder, está fazendo com que a pessoa ela se isole de outras pessoas, ela cria um próprio mundo. E olha o que o salmista diz, passei a gemer, E aí eu lembrei do Novo Testamento que fala assim que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no dia da angústia, mesmo que você não consiga orar, mas se você entrar no quarto, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus fará esse trabalho no teu interior. Vai começar a produzir um choro, um clamor perante Deus e Deus vai ouvir essa oração. Mas ele está dizendo aqui, passei a gemer, desfalece o espírito, ou seja, eu não tenho força, eu não consigo reagir. Tão perturbado estou que nem posso falar. Aquela pessoa que não consegue falar com ninguém. A pessoa está passando uma situação tão terrível que ela se fecha no mundo dela, você tenta conversar com ela, mas não consegue, ela não consegue se abrir. E esse salmista estava passando por essa situação e ele descreve essa situação aqui. Mas o que me chama a atenção no versículo 5, que diz assim, penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo e meu espírito prescruta. Então, nesse versículo 5 e 6, penso nos dias de outrora. Então, agora ele está lembrando de passado. Geralmente, pessoas que estão enfrentando dores emocionais, pessoas que estão em quadro depressivo, elas não vivem o presente e não conseguem olhar para o futuro. Elas vivem presas ao passado. Eu já falei isso para você, que o pior endereço que existe na face da terra é o teu passado. Esse passado só serve para você visitá-lo de vez em quando, não para morar lá, porque ele pode te prender
E quando você vive no passado, você não consegue ter novas experiências. E nós servimos um Deus de graça multiforme, com tantas experiências que Ele tem para nós, né? Então, por que ficar preso a uma situação? Por que ficar preso ao passado se Ele tem novidade de vida todos os dias para você? Então, Deus tem coisas maravilhosas e você só vai experimentar se conseguir abrir mão de um passado. Amém? Então, esse salmista estava olhando para o passado no cativeiro, né? Tarde demais, quando eles poderiam ter feito alguma coisa para impedir a ida para o cativeiro, não fizeram. Agora, então, ele tem que pensar para frente. O que vai ser dali para frente? Geralmente, a pessoa que está ferida, geralmente a pessoa que está machucada, geralmente a pessoa que acha que Deus se esqueceu de mim, eu já não consigo mais ter intimidade com Deus, acho que Deus nem ouve as minhas orações, eu já falei sobre isso nos devocionais. Ela tem um monte de porquês. Nesse texto aqui, por incrível que pareça, tem 6 porquês. Versículo 7 a seguir. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido a sua misericórdia? 6 perguntas. Então, a pessoa que está enfrentando essa situação, uma crise emocional, ela está, por que Deus? Por quê? Então, ela quer respostas e ela procura a resposta e por quê? Eu já falei sobre isso lá no livro de Jó, né, que muitas situações você não vai encontrar resposta imediatamente. Só lá na frente que você vai entender o porquê daquela situação. Mas o interessante é, né, como você vai responder a essa situação que você está enfrentando hoje. Como que você vai responder a essa crise? Isso que é importante. Geralmente, quem tem muita comunhão com Deus, e eu observo isso, quem está desfrutando de um relacionamento profundo com Deus, os porquês desaparecem. Ele está tão satisfeito, tão pleno na presença de Deus, que o tempo todo ele sente o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus. Aí os porquês deixam de existir na vida daquela pessoa. Mas agora o salmista, no versículo 10 a seguir, ele vai surpreender todos nós. Preste atenção. Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas. Quando fala antiguidade, não está falando de passado, ele está falando daquilo que Deus já fez pelo povo, né? Desde os dias de Abraão. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Então, nesse trecho que eu acabei de ler para você, ele toma uma decisão. Ele se posiciona em Deus, na palavra, nas promessas, naquilo que Deus já fez pelo povo. Então eu não vou aceitar essa depressão na minha vida, eu não vou aceitar viver assim, preso, amarrado às circunstâncias. Eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus grande, o Deus que eu creio é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tirou o povo da terra do Egito. Então aqui, né, ele toma uma atitude de fé. Você precisa tomar uma atitude de fé. Amados, aprenda uma coisa. Coitadismo não vai te levar a lugar nenhum. Ah, coitado de mim, coitado. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai te afundar. Então levanta a tua cabeça, seja forte e corajoso. Foi isso que Deus falou para Josué no capítulo 1, não é verdade? Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. E essa palavra, guarde ela no teu coração. Mas, continuando, do versículo 16 até o 19, ele vai falar, né, da grandeza de Deus,
do poder de Deus, da majestade de Deus, através daquilo que você observa, que são os efeitos, são os fenômenos naturais. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. Olha só agora, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Está falando de um Deus grande e poderoso, não é verdade? Então creia que Deus é muito maior do que os seus problemas. Aleluia! Né? Deus é muito maior do que os seus problemas. Deus é poderoso para mudar a tua situação, mas você tem que se posicionar. E para fechar versículo 20, o teu povo tu o conduziste como rebanho, como um rebanho. Nós estamos estudando sobre apacentadores, não é verdade? E aqui está comparando o povo como quê? Ovelhas, né? O teu povo tu o conduziste como um rebanho. Isso fala quando saíram da terra do Egito, pelas mãos de Moisés e Arão. Veja bem, Deus conduz o povo pelo deserto, as ovelhinhas, usando dois homens, Moisés e Arão. Então Deus também está usando homens nessa geração, está usando mulheres que são apacentadores para te ajudar a atravessar esse deserto. Mas você precisa crer. Ovelhinhas obedecem, bodens, né, sai pulando por aí. E eu creio que estou falando com várias ovelhinhas, amém? Né? Que nem que diz aquela canção, né? Onde está a ovelhinha? Onde está a ovelhinha? Onde está? Então levante a sua mãozinha, porque eu quero te encontrar e quero ser um canal de bênção na tua vida. Glória a Deus! Que salmo tremendo, não é verdade? Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.